A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 12 e versículo de número 6 ao 8, que vai nos dizer assim: Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra que nós vemos, irmãos, que tinha soldados para guardar a Pedro, para que Pedro não viesse a fugir. Mas o nosso Deus, irmãos, ele mandou um anjo. E este anjo trouxe para Pedro a libertação. Mesmo que o inimigo queira colocar guardas para segurar o que é teu. Mesmo que o inimigo queira amarrar, paralisar, destruir aquilo que te pertence, o Senhor está dizendo para você hoje: assim como eu livrei a Pedro da prisão, eu estou livrando aquilo que te pertence. Declare comigo: meu Deus está livrando o que me pertence. O meu Deus está livrando o que me pertence. O nosso Deus é maior, é mais poderoso do que guardas, do que cárcere, do que tudo que está tentando prender aquilo que é teu. Pedro estava naquela situação adversa, mas havia uma igreja orando por ele incessantemente. Eu estou conversando com homens e mulheres de Deus que tem orado por situações incessantemente. Você tem apresentado casamento, ministério, saúde, filhos. E Deus está dizendo para você hoje, através dessa palavra: assim como eu estive lá com Pedro, assim como eu mandei o meu anjo para tirar ele de lá e não deixei que acontecesse o mal com ele, eu estou libertando o que é teu. Porque eu escuto o teu clamor, eu escuto a tua oração. Eu escuto as tuas súplicas. Muitas vezes a gente ora, irmãos, pensa que não está passando do teto. Muitas vezes a gente ora e pensa: meu Deus, acho que eu estou ficando beata. Acho que eu estou ficando fanática, Senhor, porque eu oro, e parece que as coisas não acontecem. Será que isso é coisa da minha cabeça? E Deus está dizendo: não, minha filha. Eu tenho recebido cada oração. Eu tenho recebido cada súplica, cada propósito, cada jejum. Continue fazendo, porque você vai ver o resultado. A igreja orava incessantemente. A igreja orava sem parar. E por isso eles viram o resultado. Os guardas estavam aqui, irmãos, guardando a Pedro. Tinha cadeias, tinha sentinelas. Mas sobre a vida de Pedro, irmãos, tinha uma palavra. E a palavra era do próprio Deus. E o próprio Deus determinou para ele o livramento. A Bíblia diz que sobreveio um anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, irmãos, tocou ali em Pedro. Pedro estava o quê? Dormindo. Tem pessoas, irmãos, que elas estão em algumas situações porque estão dormindo. Elas não conseguem sair sozinhas. Elas não conseguem despertar sozinhas. Imagine Pedro naquela situação. Pedro não conseguia se livrar daquela cadeia. Tem situações, irmãos, que Deus levanta outras pessoas para interceder pela gente, porque tem situação que não dá, que a gente não consegue sozinho. Você vai observar, irmãos, que a situação de Pedro não era fácil. Mas havia uma igreja que intercedia por ele. Talvez a situação do seu filho, a situação do seu marido, a situação da sua esposa, a situação dos seus filhos não é fácil. A situação da sua família não tem sido fácil. Mas Deus está dizendo para você hoje, através dessa palavra: eu sou o Senhor que faço milagres acontecerem. Continue clamando, porque eu abro porta onde há impossibilidades. Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Tem luz iluminando prisão. Tem luz iluminando pessoas que estão na escuridão. Pessoas que você está orando e o inimigo já lançou na sua mente: desiste, não tem mais jeito. O inimigo lançou na sua mente dizendo: para, não ora mais por ela, não ora mais por ele, porque não vai ter milagre. E Deus está dizendo para você hoje: eu que dou a última palavra, eu estou iluminando a prisão. E eu estou tocando esta pessoa que você tem apresentado a mim. Eu estou tocando este casamento, este filho, esta filha.
Esta pessoa por quem você tem orado, eu estou tocando. E eu estou despertando esta pessoa aqui, irmãos. Houve um despertar. E Pedro levantou, Pedro despertou, irmãos. O anjo disse a ele: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos de Pedro. Tem cadeias caindo, tem gente se levantando de situações que ele e ela não conseguiam se levantar sozinho. Mas através da sua intercessão, o mal está sendo quebrado. Deus está falando com pessoas aqui no profundo. Declare comigo: eu creio que através da minha intercessão tem cadeia sendo quebrada. Eu creio que através da minha intercessão tem cadeia sendo quebrada. Sabe por que tanta batalha na sua vida? Porque a sua oração tem surtido efeito. Aí o inimigo quer que você pare. Aí ele fica o quê? Tentando você de um lado, tentando você de outro, lançando flechas, dardos inflamados para você parar, para você esmurecer, para você não ser perseverante na oração. Para quê? Para que o resultado não chegue. Se a igreja não persevera em oração, não haveria resultado. Se você não persevera por este marido, se você não persevera por este filho, não haverá resultado. E hoje Deus diz para você: para ter resultado você tem que perseverar. Para ter resultado você não pode abrir mão. A igreja estava orando o quê? Incessantemente a favor de Pedro. Você vai ver aqui no versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava no cárcere, estava guardado. Por quê? Porque tinha oração por ele. Quando você ora por esta pessoa, ela está guardada. Ele está protegido. E Deus está dizendo: é por isso tanta batalha espiritual, para que você não interceda. Porque o inimigo quer o quê? Destruir. Qual era a vontade de Herodes com Pedro, irmãos? A vontade de Herodes com Pedro era o matar. Já estava tudo arquitetado. A vontade do inimigo é destruir. É matar, é neutralizar, é arruinar, é aniquilar. Mas aí vem você e intercede, rabacandará, e tudo muda. Rasto, candará, e tudo muda. Eu vejo aqui, irmão, sentença de morte sendo quebrada, porque tem gente intercedendo, porque tem gente orando, porque tem gente colocando diante do altar do Senhor, e Deus está dizendo: eu estou quebrando sentença de morte, como eu quebrei na história de Pedro, na vida dos teus, por causa da tua intercessão. Declare comigo: eu creio que Deus está quebrando o laço de morte hoje. Eu creio que Deus está quebrando o laço de morte hoje. Você acha o quê? Que Herodes estava brincando, é? Você acha que Herodes não ia matar Pedro? Não? Ia, irmãos, ia. Ele matou a Tiago a fio de espada. E a Bíblia nos diz o quê? Que ele estava intentando matar a Pedro. A intenção dele era grande, ele queria. Só que tem um Deus que dá a última palavra. E o Deus que dá a última palavra disse: Pedro não vai agora, porque eu tenho uma obra com ele na terra. Mesmo que Herodes quisesse, Deus está dizendo: mesmo que o inimigo queira, eu sou o Senhor que estou dando a última palavra, estou quebrando o laço de morte, porque ainda tenho obra com pessoas aqui nessa terra. Eu ainda tenho obra com homens, com mulheres aqui nesta terra. Eu estou livrando da fúria de Herodes. Eu estou livrando da fúria do inimigo. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro, ele se levantou. E o anjo disse a ele, versículo 8, disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. Ou seja, não vai sair de qualquer jeito não, calça a sandália. Vai sair daqui direitinho. E Deus está dizendo: não vai sair de qualquer jeito não do cárcere. Eu estou arrumando tudo, estou organizando tudo para sair direitinho. Não vai sair descalço, descabelado não, como quem está fugindo, não, você está saindo pela porta da frente. Deus está dizendo hoje: eu estou cuidando até da aparência de quem você está orando. Porque eu sou Deus que ouvi a tua intercessão. E ele assim o fez. Ou seja, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O anjo mandou, Pedro fez. Vai ter gente que mesmo que ele não queira fazer, vai ter que fazer, porque Deus está mandando. Mesmo que ela não queira fazer, vai ter que fazer, porque Deus está mandando. E quando Deus ordena, todos têm que obedecer. O inimigo tem que obedecer, o ser humano tem que obedecer. Todo mundo tem que obedecer quando Deus manda. E Deus está dizendo: eu estou ordenando. E o anjo ainda disse mais: põe a capa e segue-me. Pega tudo que é teu, nada do que é teu vai ficar para trás. Declare comigo: nada do que é meu vai ficar para trás. Nada do que é meu vai ficar para trás. Deus está dizendo: está saindo hoje do cárcere o que é teu. Está saindo hoje das cadeias espirituais. Arrasto, candaré, que prendia. Porque, irmãos, tem cadeias espirituais que prende mesmo. E prende para o inimigo destruir.
Porque o inimigo não quer que essa pessoa se converta. O inimigo não quer que essa pessoa encontre salvação. O inimigo, ele quer destruir o máximo de almas que ele puder. Porque tem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão orando por filhos, por marido, que estão orando por casamentos, que estão orando por família, por pessoas que não servem a Deus, por pessoas que não conhecem verdadeiramente o Senhor. E Deus está dizendo, vai sair deste cárcere. Vai sair desta prisão espiritual que estava aí, ó, acorrentando. E você vai ver uma grande mudança. Por quê? Porque onde há o encontro com o Senhor, há mudança, irmãos. Onde há encontro com o Senhor, irmãos, nós vemos nitidamente a mão do Senhor. E Deus está dizendo, você verá nitidamente o meu encontro com esta pessoa. A igreja que estava orando incessantemente viram o resultado da oração. Eles viram e ficaram perplexos, a ponto, irmãos, de acharem que era o anjo de Pedro. Eles não acreditaram no que estava acontecendo, ou seja, na resposta de oração. Você vai ficar assim, será que fulano é crente mesmo? Será que ciclano é crente mesmo? Sei lá, mas eu não tô nem acreditando. É mesmo, é? Pois é, você vai ficar assim. Você vai ficar sem acreditar. E Deus está dizendo para você hoje, eu vou surpreender o seu coração. A igreja orava incessantemente, mas quando o resultado chegou até eles ficaram perplexos. É assim que você vai ficar. Dizendo, Deus verdadeiramente faz. Deus visitou meu filho. Deus visitou meu marido. Deus visitou minha esposa. Deus visitou minha filha. Deus visitou meu pai. Visitou minha mãe. Deus visitou os meus com salvação. Tem salvação chegando para os teus. As cadeias do inimigo não vão poder paralisar o que Deus já determinou para você, para sua casa, para os teus. Deus tinha um propósito. Simão ainda tinha almas para ganhar na terra. Teu filho, teu esposo, teu pai, tua mãe, todos aqueles que te cercam, ainda tem o que fazer nesta terra. Aqueles que você tem orado, que você tem apresentado ao Senhor, Deus está dizendo, eu tenho um propósito com eles aqui. A vontade do inimigo era destruir, mas Deus está dizendo, a minha vontade é que prevalece. Declare comigo, a vontade de Deus é a vontade que prevalece. A vontade de Deus é a vontade que prevalece. Irmãos, Pedro, ele saiu. Versículo de número 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saíram, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Aqui você vê, ó, Pedro, ele saiu por uma porta, por um portão que dava para a cidade. Assim é na sua história, vai sair pela porta. O inimigo queria na vergonha, o inimigo queria que você ficasse aí cabisbaixo, que as pessoas olhassem para você dizendo, não é crente, e o marido tá assim. Não é crente, os filhos estão assim, nunca se converteram, nunca vão se converter. Porque tem gente que é infeliz, né, irmãos? Tem gente que não é feliz, não. É infeliz mesmo. E elas ficam perseguindo, né? Elas ficam sendo boca do inimigo para estar falando aquilo que vem para nos ferir, para tentar nos machucar. Mas Deus está dizendo, não dê ouvido a essas palavras. Porque eu sou o Senhor que tenho ouvido a sua intercessão e eu vou agir. Eu estou tirando Pedro do cárcere. Eu estou visitando seu marido, estou tirando das pressões que o mundo está tentando aí fazer com que ele não venha se converter. Eu estou visitando o teu filho, estou visitando a tua filha, libertando dos vícios, para que eles possam assim me servir em espírito e em verdade. Irmãos, estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra, faltando pouco tempo para Jesus voltar. Nós vemos isso nitidamente, respaldados na palavra, conseguimos ver as escrituras se cumprindo. E nós sabemos que Jesus está às portas, não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que em breve a trombeta vai tocar. E nestes últimos dias da igreja na terra, nós vamos ter grandes surpresas. Muitas pessoas que a gente nunca imaginou que iriam servir ao Senhor vão se render a Ele em espírito e em verdade. Talvez seja o seu filho, seu pai, sua mãe, seu primo, seu tio, essa pessoa que você tem orado tanto, tem dito, Senhor, será que é para eu continuar orando? Será que realmente esta pessoa vai se converter? É coisa da minha cabeça, porque tem momentos, irmãos, que tudo é tão contrário que a gente até pensa em parar de orar, né? Tem momentos que nós olhamos e pensamos, eu acho que essa pessoa nunca vai se converter, acho que eu tô perdendo é tempo, mas Deus está dizendo não tá perdendo tempo não, assim como a igreja que intercedeu por Pedro incessantemente, não perdeu tempo, você também não está perdendo tempo, irmãos,
Quem planta intercessão colhe milagre. Se você está intercedendo por alguém, tenha certeza que haverá uma colheita e será uma colheita de milagre. Enquanto a igreja estava orando, Deus estava agindo. Enquanto você está orando, Deus está trabalhando nas emoções, Deus está trabalhando na mente, Deus está trabalhando no coração. Deus está trabalhando nessa vida por completo. Talvez você não está vendo o trabalhar de Deus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, Deus te trouxe até esse vídeo para lhe dizer, eu estou trabalhando. Essa palavra é uma confirmação para que você não pare, para que você não desista, mas para que você continue intercedendo, porque haverá resultados. A igreja viu o resultado, a igreja contemplou Pedro ali liberto. Você também vai contemplar o resultado e vai agradecer a Deus por não ter desistido. Declare comigo, eu não vou desistir porque vai ter resultados. Eu não vou desistir porque vai ter resultados. Sim, Deus vai te fazer viver resultados. Por isso, você não pode desistir. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Pai, por nos mostrar que é para continuarmos intercedendo por pessoas, porque vai ter resposta, vai ter salvação, Pai. Muitas vezes olhamos para a causa e pensamos que ela está perdida, mas nós não podemos parar de orar por isso, porque aquilo que os nossos olhos contemplam, Senhor, é limitado, mas aquilo que o Senhor pode fazer, meu Deus amado, não tem limites. Tu és o Deus que trabalha em meio às impossibilidades. A igreja primitiva não olhou para as impossibilidades, mas eles aqui olharam, Pai, para aquilo que o Senhor poderia fazer. Eles olharam com os olhos da fé, crendo, Pai, que o milagre poderia acontecer, o livramento poderia chegar, e assim aconteceu. A tua palavra diz, meu Pai, se creres verás a glória de Deus. Se o teu filho, a tua filha acreditar, se o teu filho, a tua filha depositar a fé, a confiança em ti, haverá resultados, haverá milagres, Pai. O teu nome será glorificado na história deles, como foi aqui na história de Pedro, como foi na história da igreja que pôde contemplar, Pai, aquele milagre acontecendo. Eu creio, meu Senhor, que milagres acontecerão, os teus filhos poderão contemplar, e o teu nome será glorificado de maneira especial, porque tu és o Deus que traz resultados, Pai, para a oração dos teus filhos. Tu és o Deus que traz resultados para a intercessão deles, e eu tenho certeza que tem pessoas que estão, meu Pai, saindo do cárcere, tem pessoas que estão recebendo neste momento agora, meu Pai, uma visita do teu anjo, e o Senhor está quebrando cadeias para a honra e glória do teu nome. Haverá resultados de oração e de intercessão em nome de Jesus Cristo, e almas serão salvas e libertas e sairão do cativeiro do pecado. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua, Espírito Santo, trabalhando de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus, irmãos, é um Deus que surpreende aqueles que resolvem depositar a fé nele. Seja alguém que ora incessantemente
por alguém, por uma causa, sem desistir. Porque o nosso Deus, ele tem resposta para aqueles que oram. E da mesma forma que esta história não foi impossível para que Deus pudesse fazer um milagre, assim Deus diz para você, a sua história não é impossível. Eu posso fazer um milagre sim nessa vida, através da sua vida, através da sua intercessão. Você não tem noção de quantas covas são fechadas através de uma simples oração sua. Você não tem noção de quantas vezes Deus traz o livramento para quem você ama, através de uma simples oração sua. Muitas vezes pensamos que é uma simples oração, mas é uma intercessão no reino espiritual que está surtindo efeito. Sim, as suas orações são ouvidas e está surtindo efeito. Você ainda não está contemplando com os teus olhos físicos, mas daqui a pouco você vai ver o resultado da sua oração e da sua intercessão e você vai entender que nada que você faz diante de Deus é em vão, porque Deus é um Deus que escuta a nossa oração e traz resposta para a nossa vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.